perceber outras vidas, ter certeza de me comunicar mentalmente e até sentir mesmo uma força e de praticamente certeza de que vi algumas coisas. Tudo que nós vivemos aqui no mundo material, eu tenho certeza de que tudo que nos acontece aqui tem uma explicação do plano espiritual. E eu também tenho certeza de que eu sou muito agraciada, muito abençoada, protegida pelos meus amigos, pelos meus guias. E já foram coisas muito concretas, que não vou conseguir falar hoje aqui, mas foram coisas concretas que me deram a certeza de que realmente é uma coisa que existe. Vários momentos eu consegui me conectar e viajar mesmo. E a gente estava sobrevoando vários tipos de lugares, mas alguns momentos parecia que, quando acontecia essas coisas, parecia que eu assim, tipo, voltava e aí me desconcentrava e, de repente, quando eu tentava me concentrar de novo, eu falava, gente, voltei. Entendeu? Na minha cabeça, eu falava assim, gente, voltei. E aí eu tentava me encontrar de novo. Uma coisa que me chamou a atenção, a nave, mais ou menos o que a Ana e a Daniela falaram. E lá em cima, um salão imenso, várias telas, como se fossem, não sei se eram câmeras ou se eram telas de computador, com as pessoas em volta ao nosso redor, nós de mãos dadas e as pessoas em volta ao nosso redor, tipo como se tivessem passando alguma energia, alguma coisa assim. Na hora da psicografia, eu foquei muito em uma frase que era uma frase assim, tipo, não se afaste da sua proposta, não se abstenha da sua proposta, você não se abstenha da sua missão, você se propôs isso desde o início, você se propôs a desenvolver isso desde o início. Só que eu escutei isso, mas tendo certeza absoluta de que isso não era para mim, que era para minha filha que está aqui atrás, que está aqui, só ali, ó, no cantinho ali, sabe? E eu tenho certeza que essa mensagem foi para ela. Não sei por quê, mas no meu coração, e essa frase ficou batendo na minha cabeça, e era uma imagem da mãe biológica dela, porque eu crio os 2 filhos do meu marido há 15 anos, né? Então, eles são meus filhos, com toda certeza, né, que são minha missão, e eu criei eles desde pequeno. Hoje está com 24 anos, fazendo medicina, o outro é tenente do Exército. A missão foi minha, maior, mas eles têm uma mãe biológica, né? E aí a visão do rosto dela vinha na minha mente o tempo todo, mas assim, uma visão de não quando ela faleceu, porque eu nem a conheci, mas ela não tinha mais esse rosto que apareceu para mim, era um rosto bem mais novo, e como se ela estivesse falando isso, mas não para mim, porque eu acho que ela não tem nada para falar para mim, eu acho que realmente foi para a filha dela, entendeu? Biológica, entendeu? Então, dessa vez foi bem melhor do que na semana passada. Eu consegui concentrar mais na aparência, né? E eu vi uma mulher, me chamou muito a atenção. Eu achei que era um homem no início, mas depois eu vi um cabelo assim comprido e bem liso, assim, e bem alta, magra, e com o rosto mais, como ela falou no início, mais com ângulos assim também, e me chamou a atenção os olhos bem grandes. E essa mulher, para mim, assim, todo o tempo, eu só encontrei ela, eu só observei ela, e na hora de, eu até anotei aqui, deixa eu ver quando é que foi. Primeiro, a gente foi e ela foi junto comigo todo o tempo. Eu quis fazer hoje esse trabalho para eu fiz uma pergunta antes, eu disse, se eu puder obter essa resposta que eu preciso de uma coisa que eu preciso decidir na minha vida pessoal, né? E se algum ser puder iluminar isso para mim. E essa mulher pegou a minha mão e colocou no coração dela. Na hora da gente se comunicar, tentar se comunicar com esses seres,
e ela colocou a minha mão no coração, e eu já estava falando com ela, mas falando pela mente, pelo pensamento. E aí ela pegou a minha mão e eu encostei no coração dela, e quando eu encostei, eu senti que toda a minha ansiedade, preocupação e medo passaram ali. Nesse momento, eu senti um acolhimento muito, muito grande deles todos, mas dela em específico. E eu recebi a mensagem através da minha mão. É como se eu tivesse lido o que estava no coração dela, né, através da mão. E foi bem importante para mim, porque eu já tinha visto um vale assim com uma... Ah, tá. Meu gato também quer participar. Ele veio ouvir a história. Eu já tinha visto como se fosse um grande lago. Eu olhei para o lado assim e vi aquele rio do meu lado esquerdo e já me atirei na água. Já não estava com nenhum medo, não estava sentindo nada, nem medo, nem ansiedade, nem nada. Teve alguém que deu uma mergulhada aí? Alguém mergulhou? Mergulhei e fui lá para baixo d'água. E eu achei incrível que não era água como essa nossa água, mas eu estava com o corpo todo embaixo d'água, e essa mulher colocou a mão assim na minha cabeça para eu mergulhar, né? Todo o corpo. E eu conseguia respirar embaixo d'água, e lá eu peguei duas pedras, dois cristais brancos, duas pedras transparentes, que para mim são o símbolo dos meus dons, que eu já tive um sonho em 2012, que eu mergulhava, encontrava esses dois cristais, e aí eu tenho essas pedras, eu encontrei um dia e comprei duas pedras que representam os meus dons, e a pergunta que eu tinha feito antes era em relação a isso, de como conseguir, né, servir, né, e cumprir meu propósito de vida, e da melhor forma aqui e tal. Então, assim, quando eu coloquei a mão lá no coração dela, eu senti que a mensagem que veio foi que a resposta está no meu coração, mas que pela densidade da nossa vida aqui, a gente é difícil, né? Tem muitas coisas que atrapalham a leitura. E o presente que eu recebi, além de receber os meus dons de volta, né, através dessas duas pedras, foi eu senti como se fosse uma reinicialização, né? Assim, deleta tudo, né? O que passou e começa de novo. Eu começo de novo e com mais luz, com coragem, com todos os dons de volta, assim. Não sei, para mim foi... E eu senti que não é só para mim, que também recebi a mensagem de que a gente seria, todos os que estavam praticando hoje, né? E todas as pessoas do grupo, que a gente seria atendidos nessa noite. Então, de repente, né? Não é só para mim isso. Mas foi muito, muito lindo. Muito bom. As energias estavam boas lá? Como é que foram para vocês? Boa noite, Flávio. Boa noite, colegas aí, projetores. Olha, foi como eu falei para você, Flávio, pelo WhatsApp, né? Eu ando exercitando pouco e foi uma grata surpresa, porque eu consegui perceber a nave, eu consegui perceber a sala, uma sala de tratamento, de terapia, tipo, não sei exatamente o nome. A sensação que me deu foi de uma leveza muito grande. Uma coisa interessante, Davi estava chegando para levar a gente de volta, eu falei assim, ela não vai descer, não? Ela vai ficar aí? E aí, de repente, a gente que subiu para lá, né? Eu estava esperando ela descer, baixar a escada, alguma coisa assim, e, de repente, eu comecei a flutuar, e aí eles falaram, a gente vai flutuar. Eu falei, tá, então eu não estou viajando tanto assim, não. Então, já estava naquela coisa assim, o que eu estou imaginando aqui que não tem nada a ver e eu estou criando aqui da minha cabeça, né? E eu achei interessante também a água, né? Que eu vi uma cachoeira que parecia que era uma água que nem a nossa água comum, mas no lago, aí era uma água mais densa, assim, não era uma água que nem a nossa, né? Aí eu falei, vou aproveitar, não quero nem saber. Aí,
entrei naquela, quase como se fosse esse álcool em gel que a gente passa na mão, assim, um negócio que tinha uma densidade diferente, né? Aí foi muito... A sensação que eu tive, assim, que era curativo mesmo. Que era... E eu, como cheguei no grupo, assim, sem expectativa nenhuma, falei, hoje não vai rolar nada, mas vou começar a entrar na vibração para ver se nos próximos exercícios eu consigo. Aí fiquei super feliz que já conseguia com algumas percepções, então foi muito gostoso para mim. E a parte de energização do planeta depois foi muito forte. Parece que eu fiquei em estado vibracional o tempo todo, né? Tava o tempo todo meu corpo assim. Foi uma parte do exercício também que para mim foi muito muito importante, muito boa e me deu um bem-estar muito grande. É isso. Eu estou engatinhando ainda, né? Estou começando agora, né? E hoje foi minha primeira prática em grupo aqui com vocês. E eu senti na parte quando a gente ficou todo mundo junto ali, parece que explodiu assim energia para tudo quanto é lado, né? Foi muito forte, né? E a outra parte muito forte também que eu senti que quase comecei a tremer todo foi realmente quando a gente estava falando do lago, né? Eu vi uma cachoeira na frente do lago, tinha 2 cachoeiras, uma de cada lado, né? E eu entrei na água e eu sabia que eu podia respirar na água. Então eu peguei e mergulhei, né? Desci e parece que eu comecei a ser escaneado de baixo para cima, assim, uma coisa muito forte, vindo. Parece que estava me limpando, assim, né? Eu comecei a sentir umas imagens, umas coisas saindo de mim, mas ao mesmo tempo uma energia entrando. Um troço fantástico, cara. Muito, muito, muito legal. Muito bom. Energias fortes lá, né? É uma recarga, né, de energia, um bem-estar, né? Não, muito bom. Agora eu vou me dedicar cada vez mais. Eu estou começando, né? Tô engatinhando recém, mas essa semana, quinta-feira agora, eu consegui voar, né? Eu estava meditando deitado e acabei pegando no sono. Eu acordei no meio do sono e eu comecei a voar, né? Então, para mim foi fantástico. E dessa vez eu consegui voar. Fiquei no espaço assim voando e coisa impressionante. Eu acho que eu fiquei tão empolgado que eu voltei, né? Voltei e me acordei, né? Mas foi uma experiência fantástica, né? Fantástica. Eu tive algumas percepções igual às que elas tiveram. Até eu tinha digitado o sol, a energia do sol foi idêntica e a luz no alto da nave. Eu também vi, eu não vi as câmeras, mas vi a luz e aquela cor alaranjada que ela descreveu. Eu, quando cheguei lá, foi a primeira coisa que eu senti. E o calor do sol que ela sentiu, eu também senti aqui no corpo. Foi muito real. E nesse momento, depois do sol, eu avistei por 2 vezes 2 membros que estão no grupo atuando fortemente. Na nave e antes da nave. Eu achei, assim, incrível. Né? E eu não conheço ninguém que está aqui, né? E eu achei bem lindo o que aconteceu. E antes da gente ir para a nave, a gente já tinha passado pela fase ali do sol, já havia, eu vi 2, tá? Mas eu senti que tinha mais um, nos observando, como a gente estava se preparando para subir. Eu achei muito engraçado, e aí eu pensei, será que eu estou vendo bem? E aí ele veio bem em cima. Bem um homem claro, muito, muito calmo, muito tranquilo. Me passou, assim, a sensação de que ele já sabia o que ia acontecer, que eles já estavam tudo nos esperando, né? Assim, tipo, não é apaziguando, é completando o que faltava. Então, aí logo a gente subiu. Só agradecer. Na vez passada, ela relatou um experimento muito interessante que ela fez, né? Então, aí eu rememoro, faço uma recapitulação do que ela falou, né? Que ela encostou a mão dela na mão, né, de um espírito, né, e observou a diferença entre a mão, né? Eu achei um experimento muito interessante, eu achei muito bacana.
e repasso isso aos amigos para tentarem fazer isso. Como é que foi mesmo? Então, eu estou perdendo cada vez mais o medo, né, de experimentar as coisas. É igual uma criança que começa, sabe, fazer uma coisa e gosta, né? E eu da mãe foi o seguinte, eu estava com muito medo, né, de vê-los, né? Falei assim, nossa, eu vou assustar quando eu abrir o olho e ver eles, né? Mas quando eu vi pela janela, eu vi a mão. Aí ele pegou e falou assim, abre a mão. Que eu abri a mão, a minha mão era desse tamanho. E sabe? E ele dava risada, porque ele via a minha, eu era micro perto dele, né? E eu olhava a mão dele, nossa, mas era enorme a mão dele, e bem acalentadora, mas eu sentia que ele ria, sabe, de mim. Eu nunca vi uma coisa dessa. Sabe? Aí eu senti isso. Mas eles são muito engraçados. Eles são mais altos, vocês repararam que tem vários deles mais altos que a gente? O que você reparou? São mais altos. Porque eu, quando estava dentro da nave, eu disse, como que pode, né? Ele está próximo a essas luzes, porque eu vi aquela luz lá em cima, e essas câmeras que vocês falam, eu não vi, mas tinha umas, tipo assim, umas luzes assim, onde tinha pessoas, né? Por volta. Como que eles fazem isso, né? Porque eu estava bem curiosa. E aí eu disse, porque são do nosso tamanho, como que eles alcançam? Era meu questionamento. E aí eu fui olhando para cima. Tinha um bem na minha frente e eu achei que eu não tinha. Porque eu fiquei assim, aí fui fazendo assim. Eu digo, gente, vocês são maior que nós. Eles são maior que nós e são magrinhos mesmo. É bem como a colega falou, aquela que saiu, que eles são assim, mais fininho aqui, né? E eles olham a gente bem de cima, assim, só que eu não sei, eu pelo menos não tinha percebido que tinha mais à minha volta. Não era um só, é que eles são maior que nós.